Grande Carlos France. Olha, eu coloquei de fundo musical, Carlos France, uma música que tem tudo a ver com a nossa live. Olha. Presta atenção. É Clarear. Olha lá. Clarear com roupa nova. Bora. E já vários amigos entraram aqui. Brasil inteiro representado, Carlos. Porque você realmente é uma atração. Então, acho que hoje nós vamos ter uma audiência bastante grande em função da honra da tua presença aqui. Então, vou fazer uma pequena abertura para preparar, para contextualizar aí para os nossos cura lovers, né, como a gente chama, e em seguida a gente inicia. Então, pessoal, hoje, especialmente, nós estamos com uma série nova, que é o CuraProx Entrevista, do educacional da CuraProx, e com o objetivo de trazer grandes nomes da odontologia brasileira para darem a sua contribuição, com muita informação para todas as pessoas, para acadêmicos de odontologia, para cirurgiões dentistas, para quem gosta de saúde. Então, embasados nessa filosofia do educacional da CuraProx, nós temos essa missão de informar as pessoas sobre saúde oral, sempre com muito embasamento científico, sempre com muita responsabilidade. Hoje, o nosso convidado para essa live, que nós chamamos de Clareamento Dental Consciência, né? Consciência e consciência, né, Carlos? Nós vamos ter, para bater esse papo gostoso com a gente, o professor Dr. Carlos France, cirurgião dentista, professor livre docente da Universidade de São Paulo, professor doutor do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral, especialista em dentística. O France tem um currículo maravilhoso, ex-presidente da maior sociedade de pesquisa da América Latina, uma das maiores do mundo, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, que nós nos orgulhamos muito em fazer parte. E o Carlos France é um dos maiores estudiosos no assunto. O Carlos France tem vários trabalhos publicados, palestras ministradas sobre esse tema, nacionais e internacionais. E, além disso, o Carlos France é um grande amigo e parceiro. Eu conheço o Carlos France desde 1991, quando ele se formou na Universidade de São Paulo. Foi isso, não foi? 91? Exatamente. 91. Grudado com o professor Fortunato, né? Grande professor Fortunato, e se formou na USP e em seguida já fez a sua pós-graduação. Ele defendeu o doutorado em 98, eu comecei muito antes, defendi em 96, ele defendeu em 98, então era menino, né? Era um doutor muito jovem e já era uma pessoa, desde aluno, né? O France sempre foi um destaque e já era muito jovem, um doutor, um pesquisador. Então, é uma honra tê-lo conosco hoje, France. Realmente uma grande honra. Obrigado por ter aceito o convite e seja bem-vindo. Então, primeiro a honra é minha, né? Poder compartilhar esse espaço. Obrigado à CuraProx Brasil por dar esse espaço para que a gente fale de ciência aplicada diretamente à clínica. Isso é uma responsabilidade de qualquer empresa que atue na área odontológica, onde quanto mais o clínico tiver ciente do que ele está fazendo, do que ele pode fazer com as diferentes técnicas, esse é o ponto de partida. Então, muito obrigado à CuraProx Brasil por ter permitido esse espaço, especialmente por me convidar. Assim, é uma honra muito grande para a gente trocar um pouco de conhecimento, de vivência clínica. Isso é importante. Sempre eu falo assim que, embora eu seja de um departamento que a gente tenha... Todo mundo pensa, nossa, biomateriais, os caras devem ser tudo rato de laboratório. E não, eu tenho uma vivência clínica, tenho uma atividade clínica grande e eu acho que isso pesa muito, porque a gente tem a chance de errar. E a chance de errar permite para quem
usa a evidência científica, usa o discernimento, não é vergonha. Erramos, mas não vamos repetir o erro, né? E clareamento é uma ciência bem curiosa, porque a gente fez por muitos anos clareamento sem ter ideia de como funcionava, sabia do resultado. Sem dúvida. Mas o melhor de tudo é que, falando da parte ciência, o Brasil é riquíssimo em pesquisadores que estudam clareamento. Então, isso é muito legal, porque a gente pega aí, desde a Universidade Federal, Estadual de Ponta Grossa, o Loguesso, grande amigo Loguesso, Alexandra Reis, Unicamp, Marcelo Giannini, a Universidade de Brasília, o Hilgert, né, o Leandro Hilgert, e o André Brizo, da Unesp Araçatuba, Araraquara, o grande Carlos Alberto Souza Costa, professor titular de patologia. Sim. Então, quer dizer, a gente tem uma vastidão de bons nomes ensinando o clareamento. E é interessante que boa parte do que a gente encontra na literatura, quando a gente começou a estudar lá atrás, era mais o professor Jorge Pertigão, o professor Tom Adati, e eu tive a felicidade de mergulhar em clareamento na época que a gente estava fazendo o doutorado sanduíche lá na Carolina do Norte, junto com o professor Perdigão. A gente passava madrugadas no microscópio eletrônico e o tivemos a honra, né, Carlos, de trabalhar e fazer pesquisa com o professor Jorge Perdigão, um cara genial, realmente. A gente tem muito orgulho de ter publicação com o Perdigão no nosso currículo. Não é pouco, não. E hoje a gente tem um grupo vastíssimo aí de pesquisadores na área de clareamento. Então vamos lá. Joga o assunto que a gente... Vamos lá, Carlão. Tenta responder. Eu só vou dar um recado aí para os nossos seguidores, que durante a live nós vamos falar 3 palavras-chave. E essas 3 palavras-chave vocês vão guardando para no final fazer uma frase criativa e concorrer, né? As 10 melhores frases vão concorrer a uma necessaire com produtos da Curaprox, né? Necessaire muito concorrida, que ela vem com um BIU, um dentifrício BIU, uma escova monocromática, fio dental personalizado e outras coisas. Então, as 10 frases escolhidas como as mais criativas vão ganhar esse super brinde. E aproveitem que vocês ganhando, vocês têm que apresentar a inscrição de vocês no nosso canal do YouTube, né? No nosso canal do YouTube da Curaprox Brasil. Então, já façam a inscrição de vocês no nosso canal do YouTube e para vocês poderem ganhar, né? Levar essa sensacional necessaire. Então, vamos iniciando e fazendo o primeiro questionamento para o France. Olha, preciso fazer tudo direitinho, que até minha filha está me olhando aqui. Ótimo! Nossa, que prazer! Que prazer! France, vamos iniciar então, vamos dar o pontapé inicial. O que é clareamento, branqueamento, clareação, né? Nós sabemos que tem vários sinônimos. Explica para as pessoas o que é o clareamento, por que o dente escurece, como é que funcionam essas coisas a respeito do assunto. Vamos lá. Primeiro, a questão de etiologia aí da palavra é curioso. Até outro dia a gente estava num simpósio latino-americano e eles estavam usando o termo branqueamento, que, em geral, a gente considera errado, né? Que a gente não... na nossa comunicação com o paciente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sugerindo uma técnica que vai remover pigmentos que estão na estrutura dental. Nós não estamos pintando o dente de branco. Isso é muito importante. Muitas vezes o paciente ele tem a ideia, olha, você fez o clareamento no meu amigo
E ficou fantástico. Então, você vai fazer um bom clareamento no meu dente. Aí você olha aquele dente com um bordo translúcido e fala, caramba, é difícil, porque, pessoal, é importantíssimo. Clareamento é uma micro limpeza da estrutura dental, usando um peróxido como um emulsificante. Então, explique para o seu paciente. Eu gosto, na minha sala de atendimento, eu tenho uma parede que ela não é branca. Ela é, sei lá, gelo, alguma coisa assim. Tem um nome artístico lá da cor. Mas, Gelo neve. Eles gostam desses nomes poéticos, né, para as cores. oh, eu achei que a parede ficou até mais bonita com aquele nome. Mas eu falo assim, olha, pego água, sabão, uma esponja e passo ali na parede e estou tirando sujicidades que estão ali impregnadas no látex. Isso é o processo de clareamento. Ou clareação, que é um outro termo muito utilizado. O Fabiano Marçom, outro grande nome de Maringá, sobre clareamento. Então a gente usa muito o termo clareação. Então é uma micro limpeza. E a gente fala assim, um jato de bicarbonato é uma macro limpeza. E aí fica muito evidente para o paciente, quando a gente fala, né, numa micro limpeza, que nós não vamos pintar a cor da forma que o paciente deseja. E aí eu aprendi isso é importante o professor universitário, ele ter a mente aberta e escutar clínicos. Ele ser humilde. E ser clínico. E ser clínico. Não ser clínico, mas escutar clínicos. Por quê? Porque eu aprendi muita coisa com técnico de laboratório e com clínico. E um desses professores, o Lauro Delgado, que atualmente está dando a sua gestão na presidência da Academia Brasileira de Odontologia e Estética. E que sempre estudou clareamento. E o Lauro, ele me ensinou como, assim, toda vez que eu falo em clareamento na minha clínica, eu também falo em laminados cerâmicos, em lentes de contato. Olha só, nós estamos puxando umas... Então você é um puta marqueteiro, né? Odontologia puxa tudo. Você é um puta marqueteiro? Não. A questão é assim, você tem que... eu sempre brinco assim, vou comprar uma roupa para minha esposa. A vitrine tem que me conquistar, porque eu sou um leigo. E aí eu chego lá, o bom vendedor, aquele fala assim, olha, para esse vestido, eu falo, quero aquele vestido que eu vi na vitrine e tal. O senhor já pensou num cinto para esse vestido? Num brinco para isso? Ou seja, o bom vendedor é aquele que me oferece, porque eu sou leigo. Então, quantas vezes o paciente vem e eu falo assim, você já pensou em fazer clareamento? Poxa, nunca me ofereceram. Então, eu falo, falha dos outros dentistas. Né? E claro. Então, é importante, olha, você vai falar, clareamento é uma técnica minimamente invasiva, compete a odontologia minimamente invasiva, a técnica mais conservadora dessa odontologia estética, mas eu não domino, eu como cirurgião dentista, eu não domino o resultado final. Eu te ofereço o melhor tipo de clareamento, seja caseiro, consultório, mas o importante é que eu estou te vendendo um procedimento. Esse é o termo, um procedimento, não um resultado. Franz. E aí só finalizando o raciocínio, então, mas existe uma outra técnica, que são os laminados microinvasivos ou lentes de contato, com um mínimo desgaste, e em alguns pontos, se necessário, até não fazemos, mas essa outra técnica, isso custa isso, isto custa aquilo. É importante, se você é o paciente que está nos escutando, entenda que o colega dentista ele está te dando opções que a clínica dele pode oferecer dentro de uma odontologia minimamente invasiva. Só que uma lente de contato, você vai colocar uma cerâmica sobre a superfície do dente. E essa cerâmica, aí se você fala assim, quero azul com bolinhas amarelas, aí a gente consegue atender. Tá?
Então, é importante distinguir. São técnicas diferentes dentro de uma odontologia maravilhosa, estética. E só o cirurgião dentista para saber indicar qual é a solução, né, melhor para cada caso específico. Então, esse diálogo com o paciente é fundamental e o cirurgião dentista ele vai conseguir dar para o paciente a opção que dá para ele a satisfação da estética, né, e de forma mais conservadora, que é o que todo mundo quer. Uma pergunta que sempre nos fazem, o Franci, por que o dente escurece? E a outra, aonde está o pigmento? Isso agora tivemos aí algumas novidades, né? A gente toda a vida pensou que tivesse o pigmento só na dentina. Fala um pouquinho para a gente poder clarear um pouquinho esse assunto. Por que o dente escurece e aonde está o pigmento, Franci? Então, isso é bem curioso, porque a gente, até pouco tempo atrás, a gente falava assim, olha, você tem que dar tempo ao tempo, o clareador tem que chegar na dentina para clarear, porque senão você vai ter um clareamento só do esmalte, isso vai ser limitado. Legal. E aí, tem um trabalho bem recente na literatura, que é curioso, que eles mostram um trabalho chinês, por sinal, onde eles mostram assim, uma coisa bem interessante. Eles fazem a curva de mudança de cor do dente, a curva, eles separam, um estudo lá de Wuhan, por sinal, né? Não é só o Covid que vem de Wuhan, né? Tem coisas lugar famoso. E aí, eles separam o esmalte e a dentina e conseguem mensurar quem que está contribuindo mais ou menos para o clareamento. E aí eles provam o contrário do que eu imaginava, e alguns professores, que quem determina mais o clareamento é o próprio esmalte. E que a dentina ela tem uma contribuição de menos de 1/3, mas ela tem, sim, uma contribuição. Então, juntando as informações desse estudo com as informações que a gente tem de estudos clínicos, isso é um estudo laboratorial. Então, é sempre importante para nós que trabalhamos com a odontologia científica, o nível mais alto da evidência são estudos clínicos. E, especialmente em clareamento, nós temos revistas importantes mundialmente, como a Operative Dentistry, que aceita basicamente só artigos clínicos, né? Que é a evidência, uma das evidências mais altas. Legal, mas a gente percebe que quando fazemos uma clareação com uma técnica em consultório, nós conseguimos resultados bons, ou tão bons quanto a gente vê num clareamento caseiro, né? Mas a longevidade de resultados nos parece sempre melhor quando fazemos um clareamento caseiro. E agora, caramba, o que tem a ver uma coisa com a outra? Legal. A gente tem que sempre pensar que o esmalte, nós temos, vamos pensar. Pacientes, esmalte, dentro nós temos o quê? A dentina e lá no miolo a polpa, que é a parte viva, né? E a gente quer que o clareador clareie o esmalte, clareie a dentina e a missão quase impossível, não chegue à polpa. A polpa. Tá? Legal. Mas temos que pensar que o esmalte ele é como se fosse uma membrana semipermeável. Passa clareador por ele para chegar na dentina. Mas ele é, vamos falar assim, poroso, mas pouco poroso. E aí nós precisamos o quê? Um tempo maior para o clareador atravessar o esmalte e conseguir chegar na dentina. Isso é possível em nível de clareamento feito pelo profissional dentro do consultório. O que vai chegar na dentina é muito pouco e vai chegar mais quando chegar lá na segunda, terceira sessão. Ok?
Enquanto que o clareamento feito com a moldeirinha em casa, dependendo do produto, nós vamos ter o quê? Um tempo maior de contato desse clareador com a estrutura. Então, é importante profissionais e nossos pacientes que o mais importante que nós temos hoje na odontologia, que não é a concentração do clareador o ponto mais importante, mas o tempo que esse clareador fica em contato. Então, a gente vai sempre trabalhar com um binômio. Você aumenta a concentração do clareador, você aumenta a chance de sensibilidade, que é um tema legal para a gente conversar, né? Sensibilidade. Quem nunca fez um clareamento e não teve, né, uma sensibilidade? Então, hoje, se a gente... É importante, você, paciente, que vai ao cirurgião dentista, que o cirurgião dentista fala contigo sobre clareamento. É importante você falar, olha, eu tenho dentes sensíveis, não tenho dentes sensíveis. Esse é um assunto importantíssimo, porque se você tem um dente que já tem uma certa sensibilidade, o profissional vai procurar os motivos para essa sensibilidade. Pode ser uma região de raiz exposta que tem que ser protegida previamente. Pode ser uma trinca no esmalte, outro motivo. E o colega, ele vai te proporcionar uma diminuição dessa sensibilidade, um controle dessa sensibilidade para entrar com o clareador. E ele, se ele estiver escutando essa live aqui na Curaprox, ele vai falar assim, não, vou trabalhar com um clareador de baixa concentração, mesmo que seja por um tempo mais prolongado, para diminuir a chance de sensibilidade. Então, é importante a gente cercar, nós temos N técnicas e para diferentes situações de vocês, pacientes. Então, não existe a melhor técnica, existe a técnica que sirva para você, para o seu caso. Perfeito. Reforçando o que você falou, na última vinda do professor Perdigão, ele deu uma palestra lá na FGM, nós estivemos lá, e ele mostrou justamente isso, que tanto o clareamento caseiro como o clareamento profissional, eles apresentam resultados semelhantes, sendo que o clareamento caseiro ele é muito mais seguro, né, do ponto de vista biológico, porque o clareador ele fica também mais tempo, mas ele tem uma concentração menor. Então, funciona da mesma forma, funciona bem e é um tratamento seguro. Eu vou aproveitar para falar a nossa primeira palavra-chave, que é estética do sorriso. Tá? Então, primeira palavra-chave, estética do sorriso. Franci, uma pergunta que nos fazem sempre também. Dentifrícios clareadores funcionam ou não funcionam? Isso é bem legal. Depende qual é o objetivo, né? Quando a gente fala assim, olha, o dente... eu vou fazer um clareamento. Será que esse creme dental, e não estamos falando desta ou daquela marca, esse creme dental, ele vai clarear tão bem quanto o clareador que é aplicado, é receitado pelo colega dentista? Não. Não pense que ele vai substituir a técnica que, felizmente, a Anvisa ela mantém o controle das técnicas de clareamento sob a orientação profissional. Por quê? Porque senão existe um exagero de consumo de clareadores. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que respeitar no Brasil, que a Anvisa funciona bem nesse aspecto. Sem dúvida. Né? E não estou fazendo lobby aqui de nós, cirurgiões dentistas, pessoal.
realmente um risco ter um uso desproporcional de clareadores, no sentido de sensibilidade, principalmente. Mas os cremes dentais, eles são excelentes para uma manutenção, especialmente aqueles que já têm o quê? E isso eu não estou falando, eu acho. Não, isso é evidência científica. Existe um estudo, uma meta-análise feita recente, em 2018, que mostra isso, onde, se você fez um clareamento, o próprio Alessandro Loguercio, de Ponta Grossa, ele tem um estudo disso bem legal, de pigmentação de pacientes que fumavam e pacientes que não fumavam, a pigmentação, a higienização, né, e a profilaxia, e a gente tem pigmentação por tabaco, pigmentação por café, são coisas bem diferentes, e os cremes dentais que têm alusão a clareamento, não que eles vão conseguir clarear, mas eles vão ajudar a manutenção. Manutenção, exatamente. Manutenção. E um ponto curioso, esse eu fiquei até surpreso pelos últimos dados da literatura. O que é pior? Pigmentação por cigarro ou pigmentação por café? Isso é bem curioso. A pigmentação por cigarro, ela até é removida mais fácil com esses cremes dentais. Mas alguma coisa ainda pigmenta no estudo do Loguercio de 30 meses de acompanhamento do grupo dele. Então, sempre vai precisar, sim, reforçar com clareamento sob orientação do cirurgião dentista, mas você pode aumentar a longevidade desse clareamento usando cremes dentais, sim, que tenham uma ação clareadora. Agora, para café, é bem obrigatório utilizar, sim, o clareamento sob orientação profissional. Por quê? Porque é uma pigmentação mais profunda. Sim. Nós vamos falar de questões polêmicas, sem dúvida nenhuma, né? Porque o assunto tem muita polêmica. Outra questão polêmica é a respeito do carvão, né? A gente vê aí na internet vendendo pozinho de carvão. E, por outro lado, nós temos dentifrícios, né, com carvão ativado, que é outra coisa, outra tecnologia. A Curaprox mesmo tem o Black White, que é um dentifrício nano, que tem nanopartículas de carvão ativado, né? Tem baixo RDA, ele tem outro conceito, né? Não é o conceito de abrasividade, mesmo porque o RDA dele é baixíssimo, é 70, não tem lauril sulfato de sódio. Então, existem produtos e produtos. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o carvão ativado. Vamos lá. Isso é motivo de radicalismo entre colegas professores, né? E eu, uma vez, vendo, falei assim, nossa, a Curaprox tem um produto aqui de carvão, putz, sei lá, Black White. Isso aqui deve ser uma tapeação, né? E aí eu fui um pouquinho mais a fundo e é interessante. Nós temos até publicação do Osmir, que é um pesquisador grande aqui da Unesp, da Unesp Araraquara, e provando por A mais B mais C a eficiência assim como mais como uma manutenção, né? Mas, pessoal, eu estou com o paper aí, Franci, mas eu não consegui salvar o paper com foto. Mas da JAWS. Eu vou deixar ele aí só para ter uma referência. Mas só para as pessoas gravarem que é na JAWS, é um trabalho bem recente. Então, pessoal, o que nós estamos falando aqui, não vão imaginar, vocês estão dentro da Curaprox Brasil e estão falando de um produto dela. Não. Essa é uma publicação independente feita numa universidade de respeito, a Unesp, a Araraquara, e assim, tá aí, é público.
Por isso, a publicação internacional é público. Mas vamos entender. Primeiro, ó, a gente tem que separar aquilo que é mandracaria. Então, você pega o carvão, mistura com, sei lá, bicarbonato de sódio, sei lá o quê, e aí Carvãozinho de churrasco ralado. Vamos falar assim, é o artista famoso, né? É o eminência, não evidência, o eminência. Ex-BBB. E aí ele fala, ó, isso aqui é fantástico, olha meu dente e tal, olha como ficou e tal. Então, primeira coisa, o que é manipulação, o que é desenvolvido industrialmente. Depois, quem que são as empresas que estão desenvolvendo? Então, o Camilo, o professor Camilo, ele passou algumas informações e vamos esmiuçar um pouquinho essas informações. Primeiro, ele falou em RDA. Então, para os colegas dentistas, para os nossos pacientes que estão nos escutando, RDA é uma avaliação de abrasividade de creme dental. E qual que é a abrasividade que nós queremos? Baixo RDA. Baixo RDA. Se for alto, ele vai fazer um clareamento por atrição. Por desgaste. Um desgaste. Não é isso que nós queremos. Então, como qualquer cirurgião dentista tem que procurar cremes dentais de baixo RDA. Então, ele chamou a atenção. Olha, o Black and White, ele tem um baixo RDA. Por quê? Porque ele tem não um pó de carvão triturado de qualquer forma. Ele é um pó nanomérico. Ou seja, foi desenvolvido para não ser abrasivo. Outro ponto importante é que nós não estamos falando que você vai clarear o seu dente com isso. Você vai fazer uma manutenção com esse produto, tá? E é diferente o que a gente vê muitos colegas, professores, simplesmente, com carvão isso aí não presta. Não. Depende de abrasividade, depende da granulometria desse produto e outros componentes que podem estar associados, como uma covarina ou outros produtos que vêm a trazer um óxido de titânio, que vem a aumentar a reflexão de luz do dente. Então, não é só o ponto a abrasividade. Cuidado com isso. E esse carvão ativado, né, esse do Black White, ele clareia por adsorção de partículas, né? Então, o carbono ele funciona por adsorção dessas partículas de pigmento. E é um creme dental normal, ele tem flúor, tem 1450 ppm, tem nanohidroxiapatita, que ajuda a remineralização também, não tem laurilsulfato de sódio, que é irritante de mucosa, né? A carga é sílica hidratada e dióxido de titânio, mas em granulação muito fininha. Então, uma outra tecnologia. Muito bom, muito bom. Mas, assim, sempre procure produtos e se vocês têm a chance de questionar o fabricante, o 0800, olha, qual o RDA desse produto? Flúor normalmente tem a informação. É que a gente tem alguns pacientes que não querem flúor. Então, é outra pegada, que é uma outra visão. Respeito plenamente, mas como cirurgião dentista e um dos, vamos falar, admiradores do professor Jaime Cury da Unicamp. Sem dúvida, a nossa referência. Um dos maiores papas, e o professor Nicolau, do nosso departamento, José Nicolau. José Nicolau, do nosso departamento, que até hoje é um professor aposentado, associado ainda à universidade, e que por A mais B mais C provaram e estimularam N prefeituras no Brasil a terem esse baixíssimo custo que é a fluoretação de águas. Mas aqui pode passar Isso,
pode passar do limite, mas daí porque as prefeituras procurarem as universidades, os bioquímicos, para saberem fazer uma boa política de saúde bucal. Não simplesmente pegarem um cirurgião dentista, com todo respeito, que não está vinculado à ciência e imaginar que vai conseguir trabalhar um plano de saúde bucal. Então, os bioquímicos brasileiros mostram a importância de ter o flúor nos cremes dentais, sim. Sem dúvida. E aqui em São Paulo, o professor Jaime Cury, o professor Miyake Sal, na época, trabalhou fortemente junto à Prefeitura de São Paulo, e o flúor realmente ele mudou o quadro de saúde bucal do brasileiro. Há 30 anos atrás, o Brasil estava comparado a país de terceiro, quarto mundo em índice de cárie dental. E hoje nós estamos razoavelmente, não é nenhuma maravilha, claro, não somos um país escandinavo, mas nós já melhoramos muito, nós já estamos a um nível de países desenvolvidos quanto ao índice de cárie. Então, realmente, isso é um mérito desses pesquisadores que realmente mudaram, né, a cabeça das pessoas, a filosofia, enquanto muitos, principalmente da área médica, falavam mal do flúor, falavam que era um absurdo colocar flúor, que flúor é tóxico, etc. Mas eu, novamente, parafraseando um grande químico, né, um alquimista na época, o Paracelso, ele dizia que todo produto químico pode ser remédio ou veneno. Depende da concentração e da forma de administração. E é a mais pura verdade, né? O flúor, para nós, foi uma bênção. Não, eu até curioso, só fazendo um paralelo ao que você disse, Camilo. Recentemente, um médico que a minha esposa segue, que ela achava assim que, poxa, uma informação muito interessante e tal, e ela chegou e falou, olha, ele falou que não deveria utilizar o flúor, assim, sabe, e tal, me passa o vídeo. Peguei aquele vídeo, passei para o professor Jaime, e ele falou assim, já começa sem noção de absorção de flúor na boca. Absorção de flúor, e ele começa a esmiuçar e tudo. Então, pessoal, cuidado, assim, não estou desrespeitando a classe médica, muito longe disso, mas cada um no seu galho, né? Então, bom senso. Assim, você quer saber um pouco mais de benefícios e malefícios de flúor? Pergunta, dentro da área odontológica, nós temos nomes fantásticos da odontologia científica brasileira. Pergunta para eles, a gente não precisa ir para fora para perguntar. E se tiver que ir para fora, eles vão te trazer essa informação. E esses papas estão muito próximos da gente, eles estão dentro da USP, eles estão na Unicamp, eles estão nas federais. Tem muita gente. A ciência odontológica brasileira é a segunda que mais publica no mundo, respeitada internacionalmente. As universidades americanas, de outros países, elas disputam os bons pesquisadores brasileiros porque são de excelente nível. Franci, o papo está muito bom e o tempo passa muito rápido. Então, nós temos muito dedo na ferida para colocar ainda. Bora. Então, vamos em frente. Eu preciso falar a segunda palavra-chave, que é clareamento dental. Ok? Clareamento dental. E vamos para uma outra polêmica. O clareamento e as fontes de luz, Carlos Franci. O Carlos Loureiro, vários, né? Falam muito, inclusive na rede social, a respeito da luz. O que a gente pode dizer para o cirurgião dentista a respeito da luz? Clareamento com luz, sem luz, a luz resolve alguma coisa, a luz é só um marketing, né? Que o paciente liga para o consultório e fala, o senhor faz clareamento com luz? O senhor faz clareamento com laser? Fala, se eu falar que não... Então, qual é a luz da ciência? O que a gente pode falar sobre a luz do clareamento dental? Eu coloquei um bonequinho aqui com uma interrogação, fontes de luz. Então, isso foi eu lembro, há mais de 10 anos atrás, a gente, liderado pelo saudoso Heraldo Riel, de Bauru,
A gente foi muito a fundo nesses estudos, junto com o professor Jorge Perdigão, André Brizo, Carlos Alberto Souza Costa, que eu já citei, o professor titular de patologia da Unesp Araraquara. E aí foi interessante que a gente sempre teve assim, será que a luz realmente beneficia ou não? Então, é fato inegável que a luz ela vai acelerar o processo de penetração do peróxido na estrutura. Olha, o que eu estou falando, marquem bem, vai acelerar a penetração do peróxido na estrutura. Não estou falando que ela vai fazer um clareamento melhor. Tá? São coisas bem diferentes. Legal. E aí, em 2009, nós estamos falando de 11 anos atrás, um primeiro estudo em nível mundial brasileiro, feito pelo Carlos Alberto Souza Costa, Heraldo Riel, o Quina, não o Sidney Quina, o outro Quina que trabalhou com o Carlos Alberto Souza Costa. Esse estudo foi fantástico, porque foi feito assim, faz clareamento em pré-molar, em consultório, faz, então, 38% peróxido de hidrogênio, faz o clareamento em incisivos inferiores, que iam ser extraídos por motivos ortodônticos, ou seja, estudo in vivo em paciente, ok? Premolares vão ser extraídos por motivo ortodôntico, incisivos supranumerários e tal. Olha que curioso, nos premolares, com luz, sem luz, o clareamento foi eficiente e, de boa, pode utilizar o clareador de consultório com ou sem luz. Legal. Mas nos incisivos inferiores aqui, a estrutura do esmalte, a espessura do esmalte, a espessura da dentina, que protege o órgão pulpar, que é a parte viva, o nervinho, falando uma linguagem bem popular, é muito delgado. E aí, neste caso, sem a luz, já foi muito agressivo o clareamento em consultório, com essa alta concentração. Com a luz, potencializou. Então, o que a gente pode falar da luz é que não é necessário. E nós temos um estudo também desse ano, só que laboratorial, que a gente pegou 2 grandes produtos, um de uma empresa australiana, outro de uma empresa norte-americana, o mais utilizado em shopping centers nos Estados Unidos, né? E pegamos esses produtos e fizemos a clareação. De cara, deu mais resultado, menos resultado com luz, um deles funcionou melhor com luz, outro menos. Passado 7 dias, estou falando passado uma semana, o resultado de clareação era exatamente o mesmo. Então, pessoal, sejam colegas cirurgiões dentistas, sejam pacientes que estão nos escutando, nós não temos a necessidade da associação da luz. Quem clareia é o próprio gel. Brilhante, brilhante, França. Muito bom, muito bom. Então, e eu vou aproveitar, eu vou emendar uma outra que eu não vou conseguir esperar, né? Porque eu estou olhando aqui o relógio e essa é uma questão que nós vamos ter que falar. Você falou do Carlos Alberto Souza Costa, que é um dos maiores estudiosos, né, da biologia, se a gente pode falar assim, do clareamento dental. E você falou nos dentes inferiores. E nos dentes inferiores de pacientes jovens, Carlos, onde nós temos uma polpa grande e o que você falou, temos pouca estruturadura separando a polpa do meio externo. Posso fazer clareamento dental em pacientes muito jovens, adolescentes, né, como muitos fazem? Qual a idade limite para a gente poder fazer um clareamento em pessoas jovens, né? Outra polêmica para nós. Aliás, para você. Bora. Não, isso é bem fácil. Assim, a gente vai encontrar grandes nomes da odontologia brasileira,
por exemplo, a professora Sandra Calil, sua parceira de Unis, e que é excelente pesquisadora. fantástica, e ela não vê grandes problemas, e ela é odontopediatra. E ela vai, assim, não ela, mas todos, nós sempre vamos pensar assim. O professor Camilo foi muito preciso na colocação. Olha, dentes que têm o quê? Uma câmara pulpar maior, ou seja, o nervinho lá no miolo está menos calcificado num dente jovem. E, então, no paciente bastante jovem, 10, 12 anos, essa parte inervada do dente, lá no miolo dele, ela é maior. E a chance, vamos falar assim, a permeabilidade desse esmalte mais fininho, a dentina mais fininha, é maior. Então, nós estamos, sim, tendo uma permeação maior, uma chance maior de chegar o peróxido de hidrogênio, que é o clareador em si, lá na polpa dental. E não necessariamente vai doer, mas vai chegar. E isso é que nem a questão do sol. Vamos fazer um paralelo. Sol na pele pode dar câncer. Poxa, você tem trabalhadores rurais que ficaram a vida toda sob o sol e não tiveram câncer. Não é uma regra, mas tiveram o quê? Um enrugar da pele, ou seja, um envelhecimento precoce. E a gente tem que sempre pensar que tudo que a gente pode evitar de envelhecimento precoce no nosso corpo é bom. Então, por que expor um jovem, um pré-adolescente, um adolescente a um clareamento e já gerar o que? Um envelhecimento precoce dessa polpa? Esse é meu ponto de vista. Minha filha que está nos escutando, eu só permiti dela fazer clareamento com 16 anos de idade. Por quê? Porque eu acho que esse é o parâmetro, inclusive, né, Francis? Eu sou dentista dela, eu sou orientador dela, fora ser pai, né? Então, eu não quero acelerar o envelhecimento pulpar de um jovem. Agora, a Sociedade Americana de Odontopediatria, ela levanta esses aspectos e deixa muito livre para o cirurgião dentista norte-americano tomar a decisão. Mas ela cita um fato interessante. Se for uma situação de bullying, onde aí você tem um outro dano, que é um dano psicológico para esse paciente jovem, aí sim eu entendo que nesta situação eu abriria uma exceção. Por quê? Porque o dano psicológico seria maior que o dano físico. Aí trabalharia com o quê? Um clareador caseiro, peróxido de carbamida de baixa concentração, 10%, ou seja, a menor agressão por um tempo limitado, não mais que 1 hora. Não dormiria com essa moldeira. Então, menor concentração por tempo menor para esse paciente que está sofrendo um bullying por algum motivo, por causa dos dentes. Franci, outra questão polêmica. Dieta branca. Quando eu estou fazendo clareamento dental, eu tenho que ter cuidados com a minha alimentação. Posso comer alimentos pigmentados, né? Isso também é um questionamento que sempre é feito. E emendando com essa questão, quais os cuidados que eu tenho que ter na higienização dos meus dentes durante o clareamento dental? Vamos lá. Então, primeiro da dieta branca... Nós temos 6 minutos só. É um assunto que já caiu por terra, porque nós temos várias evidências científicas. Estudo do Alessandro Loguercio com café, grupo que clareou com moldeirinha, fazendo 4 bochechos diários de 1 minuto com café do Paraná, e não fez diferença do grupo que estava proibido o café. Com açaí, que também ele com o pessoal da Universidade Federal de Sobral, no Ceará, não teve diferença. Pode consumir o açaí para quem é do Nordeste, ou quem ama o açaí como eu. Vinho tinto. O Bruce Matos fez um review de literatura, chá preto, vinho tinto. Nada atrapalhou o clareamento. E, bem recente, ano passado, mais uma vez, o professor Alessandro Loguercio com Coca-Cola, mostrando que
o refrigerante de cola, ele não atrapalhou o clareamento com o consumo de Coca-Cola durante o processo de clareação, mas o pH ácido, e não é exclusivo da Coca-Cola, mas dos refrigerantes em geral, ele afetou a sensibilidade, aumentou o risco de sensibilidade. Então, evitamos o refrigerante por uma questão de sensibilidade. Agora, falando já o gancho para a sensibilidade, pessoal, é sempre interessante, colegas dentistas, pacientes, associem cremes dentais para dentes sensíveis durante o processo de clareação. Então, especialmente que tenha um produtinho ali na composição, nitrato de potássio ou cloreto de potássio, que são produtos que vão diminuir a chance de sensibilidade e não vão afetar o processo de clareação. Então, associem cremes dentais dessensibilizantes, sim. Isso é para todos os nossos pacientes com ou sem sensibilidade, muito bom. Nós fazemos isso. Muito bom. Teríamos ainda uma série, dá vontade de derrubar a live e abrir outra, viu, Francis? De tantas questões interessantes e da forma brilhante como você esclarece com base científica. Eu só quero falar aí para os nossos seguidores de 2 cursos que a Curaprox está oferecendo, né? O primeiro curso é um curso online, né? É um aplicativo, chama Bob, e ele é um aplicativo onde a gente consegue selecionar de forma digital as escovas interdentais para o nosso paciente e faz o índice de sangramento gengival. E nós temos o nosso paciente como parceiro, porque ele recebe também online as informações das escovas que ele tem que usar, as interdentais, que são calibradas, né? Não é qualquer escova interdental, e ele pode acompanhar a evolução da sua curva de índice de sangramento gengival, porque ele recebe isso no seu tablet, no seu celular ou no seu e-mail. Então, se algum colega tiver interesse em fazer esse curso, ele é online, é totalmente gratuito. Mande um e-mail para educacional@curaprox.com.br. E os colegas que quiserem fazer o nosso curso iTop, né? Higienização oral treinada individualmente, filosofia do professor Irgi Sedelmaier, né? Que era adepto do Touch and Teach, né? Ensinar tocando a boca do paciente, ensinando a técnica ao vivo e adequando uma técnica de higienização de acordo com o tipo do paciente, a idade, a conformação da boca, etc. É um curso de 8 horas, ele vai ser feito para o final do ano, provavelmente lá para novembro, dezembro, quando essa pandemia nos abandonar. É totalmente gratuito, também será feito em São Paulo, é um curso de 8 horas, tem uma parte teórica, uma parte prática, vocês vão receber todo o material necessário para fazer esse curso, vão levar esse material com vocês e um certificado iTop emitido, é um iTop introdutório, um certificado emitido na Suíça, né? Onde vocês se tornam cirurgiões dentistas iTop, né? Venham fazer parte do nosso time e vocês também terão descontos na compra de produtos Curaprox. E o último recado, que é o lançamento da nossa escova hidrossônica, uma escova elétrica hidrossônica Pro. Ela tem uma vibração hidrossônica e ela trabalha por bombeamento dos próprios fluidos bucais. É uma novidade para as pessoas que têm dificuldade de higienizar, não conseguem fazer uma boa higienização com a escova normal. E a promoção é esse voucher, 250. Por 24 horas nós vamos ter 50 unidades. Vocês usam esse voucher e vocês vão ter um desconto de R$250 na compra dessa escova. Então, esses eram os recados que eu tinha que dar para vocês, né? Falta dar a terceira palavra-chave. A terceira palavra-chave é saúde oral. Saúde oral. Eu quero convidar a todos também, na sexta-feira, nós vamos ter às 20 horas, outro Curaprox entrevista com um grande nome da odontologia, que é o professor Marcelo Calamita. Grande Marcelo Calamita estará aqui
entre nós, sendo entrevistado pelo Ricardo Amore. Então, sexta-feira, às 20 horas, com Marcelo Calamita. Franci, falamos tanto no Loguers que eu estou com o Loguers na cabeça. Franci, foi sensacional. Vamos programar uma próxima. Eu quero agradecer muito a tua colaboração, a tua participação, a sua generosidade em atender o nosso convite. Foi espetacular. Mantivemos aí uma audiência alta durante toda a live. Muito obrigado. E as suas despedidas, Franci. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Camilo. Você sabe que as pessoas que a gente tem, assim, que é a bolha da honestidade, da integridade, quantos anos que a gente se conhece, sempre Verdade. Lutamos por isso dentro da odontologia. Assim, lutamos pela ciência odontológica limpa, né? Onde se trabalha buscando sempre ajudar a classe odontológica. Parabéns pelo trabalho, fantástico. Conte comigo, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Por quê? Porque obrigado, é esse clima que nós temos que ter. Passar informação de forma comprometida com a ciência, não com esse ou com aquele fabricante. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Franci. Você é parceiro de todas as horas, uma pessoa extremamente competente e uma pessoa extremamente humilde, né? Eu acho que isso também que nos une em GBPD, em SBPQO, em tudo o que a gente já trabalhou junto durante esse tempo todo. Muito obrigado. Pessoal, um grande prazer estar com vocês. Um beijo a todos e vamos trazer novamente o Franci para a gente continuar esse papo que estava excelente. Obrigado a todos, um beijo, obrigado, Franci, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Grande abraço. Obrigado.